o podcast Flamenguismo, chegando agora para a 9ª edição. Dessa vez estamos fazendo o famoso falso vivo, que a gente está gravando como se fosse ao vivo, mas não estamos. A ideia é errar menos, não se apoiar na edição e publicar com eventuais erros pra gente ganhar tempo. Uma ediçãozinha ou outra sempre vai ter, mas nossa ideia é fazer lives eventualmente, mas a gente ainda precisa ensaiar um pouco para isso acontecer. E esse também é um teste do nosso primeiro pós-jogo. A gente está gravando aqui imediatamente após o fim da partida entre Flamengo e Remo. Mais uma vitória, dessa vez ainda mais tranquila, e do sorteio dos grupos da Libertadores. Meu nome é Gustavo Angeléias, eu tô aqui como sempre com meu amigo Matheus Vieira. Mate, boa noite. Mais uma vitória Muito sem gols. Boa noite. Vitória, né? Aquela vitória protocolar que todo mundo esperava. Uma diferençazinha interessante de gols. E acho que é bom, né? É bom uma trajetória um pouquinho mais tranquila nesse começo de reinado de Leonardo Jardim à frente do Flamengo. Boa noite a todo mundo que está chegando aqui para colar com a gente e ouvir o podcast Flamenguismos E ouvir o podcast Flamenguismos, 9ª edição. Vamos que vamos. Vamos falar que tem muito assunto bom para... Muito assunto para falar. Além do sorteio da Libertadores e da vitória diante do Remo, ainda teve a vitória contra o Olímpia, né, na Libertadores. Exatamente. Anotei aqui para a gente falar. Consecutiva. Bom. Vamos começar pelo sorteio para aquecer os motores e depois a gente fala da partida? Justo. Vamos lá, sorteio. Que sorteio? Aquele mesmo, da Libertadores. Flamengo como atual campeão, atual tetracampeão da Libertadores. É importante frisar. Exatamente. Já estava ocupando Estava no primeiro pote, ocupando o espaço no grupo A. E, a gente se fudeu aí nesse negócio, hein? Eu acho que o sorteio foi dos piores que poderia ser. Eu acho que a única forma do sorteio ser pior seria se a gente tivesse pego o Bolívar em vez do Estudiantes de La Plata. Mas é uma dificuldade de outro tipo, mas ainda assim dificuldade, né? O Flamengo tá no grupo. O legal nesse sentido foi o Mirassol, né? Que pegou dois jogos na altitude. Exatamente. Coitado mesmo. Vou falar os grupos inteiros aqui e depois a gente debate, acho que um pouquinho de cada um, mas foco, obviamente, no Flamengo. Grupo A, Flamengo, Estudiantes de La Plata, Cusco e Independiente Medellín. O Cusco é o antigo Real Garcilaso, que eu gosto muito de chamar de Real Vacilaço. Grupo B, Nacional do Uruguai, Universitário do Peru, dono do estádio sagrado pra gente em Lima. Peraí, olha só, agora é ao vivo? Eu esqueci de virar a luz pra mim, eu estava no escuro. Agora sim. Estou devidamente iluminado. Universitário, com o Nacional do Uruguai, Coquimbo Unido do Chile e o Deportes Tolima da Colômbia. Grupo C, por acaso, foi sorteado o Fluminense, com Bolívar, e aí vai pegar uma altitudezinha o Fluminense, mas o resto do grupo é tranquilo, apesar de serem viagens mais chatas. O Deportivo La Guaira da Venezuela e o Independente Rivadavia da Argentina. Grupo D, esse sorteio aí do Grupo C teve uma energia do Pepe falando que a saída da torcida do Fluminense é pelo portão C, né? Exatamente. Energia, mais ou menos. Pois é. Grupo D, o nosso cabeludo se ferrou porque pegou Boca Juniors, o próprio Cruzeiro, Universidade Católica e Barcelona de Guayaquil. Vai ser um grupo bem chato para um Cruzeiro trocando pneu com o carro andando, com um técnico novo, sem confiança, recuperando a galera fisicamente. Só bem complicado o grupo. O Jorge é excelente, né? Então, vamos ver, né? Vamos ver se ele é excelente, né, cara? Eu acho que... Não, então, eu tô curioso pra ver se ele é bom pra caralho de fato ou se foi um ano iluminado. Eu acho que é. Mas eu também acho que é. Mas se ele não for, aí é uma fraude, assim, de níveis estratosféricos, porque o time do Cruzeiro meu irmão, é muito bom. Eu não duvido de nada. Depois de Xabi Alonso e Marcelo Gajarda, eu não duvido de nada. Grupo E, temos Peñarol, Corinthians, Santa Fé e Platense, que na teoria é um grupo chatinho, mas assim, pra esse Corinthians que pode complicar qualquer jogo, é bom ficar atento. Palmeiras pegou um grupo que, todo mundo sabia que ia pegar, é sempre o mesmo grupo, Palmeiras. Impressionante, cara. Palmeiras, Cerro Porteño, Júnior Barranquilla, Sporting Cristal. Sporting Cristal e Cerro Porteño fica variando. Um ano pega um ano pega outro, esse ano pegou os dois. Geralmente é a gente que pega o Júnior Barranquilla. Grupo G, LDU, gigantesca LDU, Lanús, Always Ready e Mirassol. O Mirassol entrou fantasiado de bunda em festa de pica, como disseram no grupo da Flantorrismo. Vai pegar a meia altitude de Quito, né?
que é uma altitude chatinha, mas um time grande com torcida. O Lanús, que é um time embalado e chato também, não é um time bom, mas é chato. E vai subir o morro pro Always Ready, que é o estádio mais alto da competição. E no grupo H, Independiente del Valle, Libertad, Rosário Central e Universidade Central. Nem sei o nome desse time, da Venezuela. Univ Central. Cara, o grupo do Flamengo, assim, não é um grupo baba, como a gente às vezes pega, que é grupo pra fazer 18 pontos, 16 pontos tranquilamente, como a gente já pegou alguns. Que a gente não faz, que a gente já pegou e se fudeu. E assim, acho que é um dos piores cenários esse grupo pra gente pegar, mas ao mesmo tempo eu acho que é bom pra gente já entrar ligado 100% toda a partida, a gente já estreia na altitude, já vai ter que estrear com estratégia pra caralho, estrear ligado, não vai ter aquela parada de tempo, e acho que é um contexto diferente da Libertadores do ano passado, que era o início de um trabalho, né? Agora, ainda que seja uma nova era do Jardim, é uma continuidade daquilo que o Felipe fez, né? Ano passado, de fato, a gente fez uma fase de grupos bem fraca, muito abaixo das expectativas. Apesar de jogar bem no Brasileiro, né? Foi uma época que a gente estava indo bem no Brasileiro, ganhando tudo e mal na Libertadores, mas esse ano não vai ter tempo, assim. Qualquer erro pode ser fatal e todo jogo que puder a gente tem que ser fatal e tem que ganhar. Porque se demole, cara, a gente pode se ferrar e ficar em segundo de novo. Não é legal a gente decidir fora de casa as fases eliminatórias. E se der mais mole ainda, a gente pode ficar de fora, assim. Não é nenhum absurdo, né? Não é nenhum absurdo considerar que se a gente vacilar, a gente vai ficar de fora. Mas é aquilo, o Flamengo tem total condições de fazer uma boa pontuação para decidir grande parte dos jogos em casa no mata-mata. Sem dúvida. Esse começo de trabalho do Leonardo Jardim tá uma escadinha, né? Começou ali, começou lá no alto, né, contra o Fluminense, mas aí depois deu uma baixada legal, e aí agora tá subindo o nível de dificuldade, aí pegou hoje o Remo, aí no domingo pega o Corinthians, tá subindo a escadinha em termos de dificuldade, né, e vai acompanhando a evolução do trabalho, que eu acho até que é bom, porque a gente vai precisar se testar contra adversários mais fortes. Começar na altitude nunca é o ideal, né? Nunca também, entrar num grupo que tem time que joga lá no topo da montanha nunca é bacana. E com um técnico que não tá acostumado com a altitude, né? O que é complicado. Ele até treinou o Cruzeiro ano passado. Mas deixa eu ver aqui, peraí. Sul-Americana, 2025. Eu acho que não subiu morro nenhuma vez, não, cara. Não, acho que não. Vamos lá. Eu acho que não. Não, pegou o Mushuc Runa. Mushuc Runa, eu não sei se é altitude. Mushuc Runa. Esse nome é fantástico. Bom pra caralho, né? Ambato, no Equador. É altitudezinha, 2.700. É uma altitude, mas não é o equivalente ao que a gente vai pegar lá em Cusco, que são 3.500 metros. O restante do grupo era nível do mar. E aí, técnico estrangeiro pegando altitude, pelo menos ele já tem alguma experiência, né? Não vai ser pego 100% desprevenido, que nem, por exemplo, o Domenech, que foi lá pra se fuder, tomou 5-0, mesmo com todo mundo avisando que ia dar merda, né? Grande Domenech, cara. Caraca, que período tenebroso na história desse clube. É foda. Uma era nefasta. Mas é isso aí. Então, a gente vai ter aí um Cusco pela frente, já vai ser no dia 7 de abril, né, o primeiro jogo, nossa estreia na Libertadores, dia 7 de abril, logo após um confronto em casa contra o Santos, né, no dia 5. Vai ser dia 7? Porra! Aparentemente. Olha aí. 7. Ótimo. Porra, dia 8 eu vou viajar, trabalho, eu tava crente que eu ia ter que ver no trabalho, mas poder ver em casa é melhor. Olha aí, ó. Eu vou até confirmar aqui, cara, mas eu acho que vai ser dia 7, sim. Não, mas é essa janela, entre 7 a 9, mas eu tava crente que ia ser quarta. Eu imaginei que fosse quarta, mas é bom ser. Mas é uma merda que a gente pega o Santos no dia 5, aparentemente. Eu não sei se esse confronto vai ter... O do Santos vai ter que botar pra sábado, provavelmente. Né? Provavelmente. Eu acho que vai ter um remanejamento aí desse jogo. Porque 2 dias só pra viajar, ainda mais para um lugar de altitude, que precisa de toda aquela aclimatação, né? Chegar antes para se ambientar ali a altitude e tudo mais. Então, eu acho que esse jogo do Santos vai ser remanejado. Mas ao mesmo tempo é bom a gente começar essa jornada no Peru, né? Um lugar tão bom pra gente, um lugar tão... que traz lembranças tão boas, um país tão foda,
que a gente falou que é interessante a gente começar essa nossa jornada onde terminou a do ano passado e onde a gente já foi tão feliz. Pô, isso é muito bom, né, cara? O Peru tem uma energia boa pro Flamengo, né? Tipo, traz uma parada legal, porque muita coisa foi conquistada por lá. Então, e tomara que... Acho que da melhor forma. Tomara que pavimente aí o nosso pentacampeonato da Libertadores. Eita, falhou a voz e não vai ter edição porque estamos no falso vivo. Passando agora para a partida de hoje, tivemos Flamengo e Remo no Maracanã. Antes da partida, queria falar aqui que, porra, máximo respeito à torcida do Remo, que é uma torcida muito apaixonada. Lotou o setor visitante do Maracanã. Lotado, pô, muito time grande daqui de perto não lota, assim. Então é foda, mano, porque, porra, é um jogo que poderia desanimar, mas assim... Independente do que for, a galera tá acompanhando pra torcer pelo time, por si só, pela onda. E, pô, futebol no fundo é isso, tá ligado? Nem sempre o resultado é o que mais importa no futebol. Com certeza. E vale também destacar a ação, né, antirracismo que rolou antes do jogo, com o Emerson Real lendo uma carta lá no centro do campo. Momento muito bacana e é sempre muito importante ressaltar o papel social que o Flamengo deve exercer, porque... é parte integrante do que é o clube de regatas do Flamengo, exercer esse papel social também. E foi uma oportunidade perdida também para não tocar no tema violência contra a mulher nesse mês, né? Porque é o mês da mulher aí. Então, eu acho que o Flamengo tem que estar muito atento a isso e precisa realmente exercer o seu papel social, principalmente nesses tempos que a gente vive. Não, mas acho também que tem que ir um pouco além de mensagens e tal. Ações. Porque, né? Enfim, o projeto de higienização do público no Maracanã segue a todo vapor. Acho que se você mantém esse projeto, não adianta nada você fazer ação antes do jogo começar. E a gente viu discursos longuíssimos, né, no começo da cerimônia de sorteio dos grupos da Libertadores. Pelo amor de Deus, cara. Olha só, eu tô aqui no meu computador, tenho 2 monitores, botei em um monitor o jogo do Flamengo, passando com bagulho tocando, e aqui do lado, na outra tela menorzinho, com várias paradas, é o sorteio da Libertadores. No mudo, tava enchendo a porra do meu saco o discurso do cara, porque eu só vi ele falando, eu falei, pelo amor de Deus, esse maluco não vai parar de falar nunca, cara. Filhão. Meu Deus do céu, cara, que... É impressionante como é que esses caras são ególatras, né, cara? Toda oportunidade de fazer ser sobre eles, eles vão e fazem, né? Impressionante. E aí teve muito discurso, mas eu quero ver ações. Inclusive, falou sobre, né, as bandeiras sociais, luta contra o racismo, luta contra a violência dentro e fora dos estados e tudo mais. Mas teve uma ênfase muito grande no fair play financeiro, com inclusive... quero ver isso aí, cara. Recadinhos aí, né, para gestores que estão indo um pouco além ali, perdendo um pouquinho as estribeiras em termos contábeis, podemos dizer assim. Mas depois de meia hora de discurso, você seguiu o sorteio e aí a gente viu o resultado. E aí, falando do jogo em si, cara, porra, eu não achei uma partida brilhante, mas achei mais um jogo correto em estratégia e execução, assim. O primeiro tempo foi de muitos erros individuais, né? Pouca criação e uma defesa que acabou ficando exposta, né, cara? Em 10 minutos a gente teve, 3 estocadas do Remo que, se tivesse um time mais ajeitado ali, é um time, obviamente muito mais fraco e que tá zoneado, né? A diretoria fez uma merda do caralho contratando o Osório pra ser o técnico do projeto de volta à Série A, que, porra, com todo respeito, eu nunca vi nada dele que fosse ser positivo, assim. O trabalho dele no São Paulo lá atrás era uma merda, e aí, você vai trazer um cara que, porra, se for pra dar certo um cara desse, tem que ser um projeto de, muito tempo, né, cara? Um projeto longo, com calma pra trabalhar, construir tudo, não um brasileirão que o time tem que sobreviver, né? E aí agora com o Léo Condé... humanos ali dentro do seu elenco, né? Ter material humano ali dentro. Tem uns caras interessantes ali. E aí, inclusive, os comentaristas do Sport TV, né, que era o Renato Augusto e o Paulo César Vasconcelos, estavam comentando que o time estava bem mais organizado... Deixa eu ajeitar minha câmera aqui, peraí. Que o time estava bem mais organizado do que na partida contra o Fluminense, que foi um pandemônio, que o time sofreu 2 gols, mas podia ter sofrido 5, 6, e que a impressão deles hoje foi que o time estava mais organizado. Mas eu acho que o time sucumbiu, né, cara? Porra, a gente...
não tava bem, Luiz Araújo errando muito, Arrascaeta errando muito, Pedro sem conseguir dar sequência nas jogadas, o Lino ainda um pouco melhor, mas errando bastante. Só que jogo encrencado, sem espaço, a bola parada foi e resolveu. Eu espero que nesse novo trabalho do Flamengo, a torcida, principalmente a ala Fladodói no Twitter, entenda que gol de bola parada não é demérito, né? Não existe isso de você, só conseguiu ganhar porque fez gol na bola parada. Às vezes a bola parada é o que vai resolver o jogo, assim. O jogo de hoje foi isso. Se a gente vai pro intervalo com 0-0, às vezes a gente possibilita o Remo crescer, às vezes a gente... poderia se ferrar muito mais, mas assim, já podendo resolver com a bola parada, cruzamento absurdo do Arrascaeta, cabeçada absurda do Léo Ortiz, a gente já ali começou a dar uma tranquilizada que no segundo tempo se concretizou, né? Mas quero te ouvir ainda sobre o primeiro tempo. O Remo entrou com um plano de jogo bem definido, assim, né? De realmente entregar a bola para o Flamengo e tentar as estocadas de contra-ataque, teve sucesso. Não, e aí, só te interrompendo rapidinho, eu tava muito curioso para ver como ia funcionar, principalmente esse primeiro tempo, porque foi a primeira vez que o Flamengo enfrentou o tipo de time que o próprio Flamengo teve muita dificuldade no ano passado, que são os times mais fechados, linha de 5, bloco baixo, e que o Cruzeiro do Léo Jardim tinha muita dificuldade no ano passado. Então, eu tava muito curioso para ver como é que ia ser essa dinâmica. Acho que no primeiro tempo não foi bom. Para isso, acho que foi um primeiro tempo razoável, mas para isso eu não curti tanto, não. Mas eu achei interessante que no segundo tempo, pelo menos, eles encontraram soluções, né? Sim. Botaram os pontas para dialogarem bastante ali no centro do campo, tanto que os 2 gols saíram em tabelas, né? A jogada se origina pela ponta, mas aí são tabelas pelo meio do campo que levam um pouco mais de perigo, assim, e que criam as jogadas dos 2 gols, tanto do Samuel Lino quanto o do Luiz Araújo. Foi o contrário que a gente tentou fazer no primeiro tempo, né? O primeiro tempo a gente jogou muito pelos lados. A gente tentou demais ali jogar pelos lados e não estava dando muito certo. E a gente teve muita posse de bola. Parecia até um pouco mais o Flamengo do Felipe Luiz do que o Flamengo que a gente esperava do Leonardo Jardim, que a gente projetava, né? Do Leonardo Jardim nesse início de trabalho dele. Teve muita posse de bola. Chegou um momento ali, por volta dos 30 minutos do primeiro tempo, que a gente chegou a ter 72% de posse de bola. Sim. Mas não foi muito efetivo, né? Foi efetivo na bola parada, no escanteio. Inclusive, é bom ver que mesmo na ausência do Rodrigo Caio, né, que deixou o Flamengo, depois de todo aquele imbróglio lá com o Felipe Luiz, da demissão dele, o cara foi leal ao Felipe e também deixou o clube, apesar de ser da comissão técnica permanente do Flamengo. É bom ver que as bolas paradas seguem sendo uma força, né, do clube, porque para enfrentar defesas muito bem postadas e que estão criando muita dificuldade ali com um bloco baixo, é fundamental a gente ter bola parada no dia. Seja a cobrança de falta na entrada da área, seja a cobrança de escanteio, seja a cobrança de falta ali um pouco mais distante da grande área para a gente jogar no alto, jogar ali no pagode e ter jogadas ensaiadas, né? Fazer aquele cruzamento no segundo pau para algum jogador desviar para o meio e alguém empurrar para o gol, coisas desse tipo, né? Gostei da movimentação também na área no momento da cobrança de escanteio do Arrascaeta. O Léo Ortiz subiu muito bem para cabecear, mas ele subiu também um pouco protegido ali por conta da movimentação que os companheiros fizeram na grande área. Então ele teve a liberdade para pegar a impulsão e subir muito bem, testar no cantinho. Bem parecido com o gol do Danilo na final da Libertadores, né? Uma movimentaçãozinha ali de bloqueio no meio da área e o zagueiro subindo para cabecear. É isso, né, cara? Tipo assim, não dá pra gente querer que todo jogo seja show, tabela, jogando pra caralho, fazendo 3 gols. 3-0, né? Exatamente. E assim, o lance de bola parada, ele é uma fase do jogo que pode resolver muito jogo, cara. Hoje em dia, o nível, ele tá muito mais próximo dos piores times que a gente enfrenta do que antigamente. Antigamente o pior time era ruim mesmo, assim. Hoje em dia a gente vai ter um time muito abaixo e todos os outros ali vão ter uma certa competitividade. E com um gramado menor do que a gente teve em outros tempos, você facilita a marcação em bloco baixo. Você faz uma linha de 5, uma linha de 4 e um homem fazendo o pêndulo na frente. E aí, para times que têm muito a bola, fica mais difícil você furar essa defesa. Isso é do jogo. Isso é do futebol hoje em dia. A grande discussão do futebol nos últimos 10 anos é como furar defesas muito fechadas. Os grandes times do mundo, eles justamente têm que quebrar a cabeça para desvendar esse problema. E é o caso do Flamengo muitas vezes. Que tá saindo muito bem nessa, está sendo criticado por isso é o Arsenal, né? Exatamente. Descobriu, leu o meta, né? Leu ali
o novo meta do futebol e se antecipou, mano. Começou a contratar uns galalau gigantescos, começou a treinar os caras bem pra caralho pra jogada de bola parada dentro da área e está rendendo frutos, né, mano? E olha que é meio exagerado falar disso, pô, ganha muita projeção, mas o Arsenal é um dos times que mais meteu gols também de bola rolando na temporada. Então, ficou com essa fama, mas também tem o outro lado da moeda, porque é um time que também joga bola. Então, eu acho que o Flamengo precisa e você se municiar, o mais importante é o time ter diferentes armas para diferentes tipos de jogo, né? Então, assim, você sem vergonha disso. Exato. Você tem que saber fazer gol tabelando, mas também tem que saber fazer gol na empurrância. Às vezes você vai precisar. O time tem que estar preparado para todos os cenários. E acho Ainda que mais nos jogos difíceis de Libertadores que a gente vai ter. Pô, não é isso, pô. Vai ter jogo difícil pra caralho. E ano passado, cara, ficou a lição, mano. Vai ser todo jogo difícil pra caralho. Pra ganhar o que a gente quer ganhar, pra fazer o que a gente quer fazer, nunca vai ser. No nosso cenário, no nosso calendário, do jeito que o futebol é hoje, com a competitividade que a gente tem hoje, não vai existir um cenário lá Bayern de Munique, que a gente vai passear no Brasileirão e vai ter uma dificuldadezinha aqui e ali na Libertadores. Vai ser pau dentro o tempo todo, difícil pra caralho, sabe? Tempo ruim o tempo todo. É foda. Pô, desfalque pra caralho. Data FIFA depenando do nosso time, a gente tendo que jogar um dia depois do fim da data FIFA. Então, assim, vai ter jogo que vai ser difícil pra caralho e vai resolver com a bola parada. Acho que esse jogo nem tava sendo difícil pra caralho, mas o Flamengo vinha enfrentando dificuldades até por erros próprios. Então, foi importante a gente fazer esse gol, porque a partir dali você obriga o adversário a se mexer, né? Você tira um pouco a tranquilidade do adversário. E aí no segundo tempo acabou que nem precisou muito dessa tranquilidade, né? Logo no começo do segundo tempo a gente já deixa eu ver quanto tempo foi aqui. Aos 48, com 3 minutos do segundo tempo, tabelinha muito boa do Lino. Cara, o Lino, no primeiro tempo, ele tava errando bastante, mas uma mudança clara é que ele tá com muito mais liberdade para atacar a área, né? Isso é uma diferença clara do futebol dele agora com o Leonardo Jardim. E ele tá ganhando confiança. No gol dele, ele começou do lado esquerdo, na ponta esquerda, e finalizou lá na ponta direita. Exatamente, e ele tá com confiança pra ir pra cima, né? A gente não vê mais aquele Lino burocrático de pegar a bola e tocar pra trás. Ele tentar ir pra frente e tentar ser esse cara insinuante é muito importante. A gente precisa muito disso. E se ele se tornar, aquilo que a gente esperava... Nossa, a defesa do Corinthians quase fez uma lambança aqui. Se ele quanto mais próximo o Lino tiver... Quanto mais próximo o Lino tiver daquilo que a gente imagina dele, mais próximo o Flamengo vai estar de ser um time realmente diferente. Porque aí você vai ter um ponta muito bom de um lado, um atacante muito bom e muitas opções do outro lado, né? Aí pode ser o Paquetá, pode ser o Luiz Araújo, pode ser o Plata. E aí a gente consegue ter um time que você tira a possibilidade do adversário marcar, né? Porque vira um cobertor curto. Como o nosso queridíssimo Natan Bragança falou no grupo da Fatorresmo, o Samulino está sendo regado e vai ser uma das mais belas flores no nosso jardim. Exatamente. E eu confio plenamente disso. A gente já estava projetando isso, né? Que o Samulino poderia crescer muito sob o comando do Leonardo Jardim, porque ele é o tipo de jogador que o Leonardo Jardim gosta, né? Tanto ele quanto o Luiz Araújo, cara. Eu acho eles dois, assim, que são a cara do Jardim. Muito interessante no segundo gol, inclusive... o Arrascaeta participando do lance sem participar, né? Aquele corta-luz dele foi, assim, Arrascaeta, tá ligado? E aí o Pedro se enrosca ali com a zaga e a bola só vai pro Luiz bater no cantinho. Mas não foi uma partida exuberante, não foi uma ótima partida da dupla, mas eles entregaram o que a gente precisava naquele momento, que eram gols, né? Sim. Então, fundamental o jogo deles. E muitas vezes é bem importante a gente não ficar dependendo só do Pedro para entregar gol. A gente teve um gol do zagueiro, né? Um gol do Léo Ortiz subindo mais que todo mundo para cabecear, um gol do Luiz Araújo, um gol do Samuel Lino, o Arrascaeta participando muito bem dos lances de 2 dos 3 gols, o Pedro participando de todos os lances dos gols, só tirando o gol do Léo Ortiz, né? Então, o entrosamento está ali, a galera está sabendo mais ou menos assimilando devagarinho as ideias do Jardim, porque, né, a gente viu ali os nossos pontas jogando pelo meio, isso é a cara dele. Participando muito do jogo ali, quando o jogo exige, eles atuando ali mais centralizados.
Então, gostei. Deu Não, tempo gasto, né, cara? não era um adversário que ia exigir muito da gente, mas a gente já viu em outras oportunidades o Flamengo complicar muito esse tipo de jogo, né? Então, vitória tranquila, tá em casa. E aí, falando um pouquinho das atuações individuais, acho que o Arrasca não foi bem, acho que ele participou ali, pô, bom cruzamento e depois um bom corta-luz, mas acho muitos erros técnicos. Só que assim, muitos erros técnicos, pô, errando passe, errando timing de jogo, só que eu acho que não me preocupa tanto, porque o Arrasca, ele tem, porra, fases, né? A gente já conhece muito bem o jogo dele, então assim, ele tem aquela fase que ele some do jogo, que ele não consegue pegar na bola, e ele tem fases que ele pega, mas erra. Então eu acho que ele tá construindo a chegar numa fase que ele seja participativo e acerte muito, né? E achando um equilíbrio ali, porque eu acho que ele é bom quando ele não participa tanto, mas aparece no momento decisivo, né? Seja para dar o passe, seja para finalizar em gol. Eu acho que o equilíbrio perfeito que é o que foi encontrado no ano passado, né? Que ele é um cara que em vários jogos não estava aparecendo tanto, mas no momento, porra, de dar aquela estocada, ele vinha e, porra, fazia gol, dava passe importante, que foi o que a gente viu fazendo no ano passado. Espero que ele volte a voar em breve, né? A gente vai ter aí mais 2 jogos, depois a data FIFA. Tomara que ele não seja depenado pelo Uruguai, né? E acredito que vai, cara. E é muito bom você também ter um Paquetá no banco, né? Que aí você pode dar um descanso, dar uma... E um Paquetá não convocado também nessa data FIFA, que é bom pra caralho. Que é ótimo. Vai poder trabalhar para recuperar a melhor forma técnica, né? Porque ele tá precisando aí de jogo, tá precisando de tempo em campo, e caso ficasse nessa questão de data FIFA, voltaria provavelmente desgastado, já tendo que entrar em campo logo na sequência. Então, e uma coisa que o Felipe Luiz falava muito é que a data FIFA, quando a gente tem mais jogadores, é bom porque dá pra fazer ajustes finos que nessa toada de jogo o tempo todo não dá. A gente, por exemplo, vai ter... Hoje é quinta, amanhã sexta é dia de recuperação, sábado treino, domingo joga de novo já com viagem, tá ligado? É muito pesado esse calendário. Então, esse período, quanto mais jogadores a gente tiver, melhor. É verdade. E jogadores em boa fase, né? Estão recuperando um pouquinho a confiança. Tem uma galerinha que está recuperando um pouquinho a confiança, que pode, né, ter o elenco encorpado, vai ajudar muito a gente a desempenhar ao longo da temporada, desempenhar bem ao longo da temporada, né? Que é o que a gente quer no fim das contas. O Lino, eu anotei aqui pra gente falar, mas acho que tá falado. O Luiz Araújo fez um primeiro tempo assustador, mas no segundo tempo melhorou um pouco. Cara, o primeiro tempo dele foi desastroso. E acho que o último que eu acho que acho que vale a gente falar também do Ortiz, né? Que vai voltando aí a chegar num bom nível físico, né? Ainda bem. É uma loucura que a torcida do Flamengo faz em alguns momentos, né, cara? Essa parada de falar que ele tava gordo, a galera pegando pesado pra caralho, sabe? Até com gordofobia pesada, fazendo imagem de IA. E aí, porra, ele nunca teve gordo, caralho. Pô, óbvio. Ele teve fora de forma, igual todo mundo tava fora de forma. Mas ano passado pegaram uma foto aleatória pra dizer que ele tava gordo, então assim... às vezes o cara está fora de forma, não quer dizer que ele tá gordo. Acima do peso, né? Fora de forma física, tá ligado? É a questão da resistência, da força, é outra coisa, não é aparência, sabe? Tipo, é uma sequela, e aí a galera fica viajando nessas também, e aí já quer... Não, e aí vira verdade, né? São umas paradas que vão virando verdade, assim, que é foda. Muito louco. Tempo livre, né? Falta de um lote pra capinar. E aí, porra, excelente gol dele, bom porque... Zagueiro não precisa de confiança com um gol, mas mal não vai fazer, né? Então, assim, é bom que ele consegue dar uma relaxada e aí, de fato, porra, voltar ao nível que a gente precisa muito dele, cara. É um zagueiro fantástico. E aí, com isso, né, ali, porra, 9 minutos de segundo tempo, o jogo já tava resolvido, 3-0. Mal teve jogo a partir daí, né? Ficou tudo muito controlado. Flamengo chegando a 13 pontos. A 3 pontos do líder Palmeiras, com um jogo a menos. Então, assim, em pontos perdidos estamos empatados. E vai ser, mais uma vez, essa parada, né, cara? Não pode dar mole no Brasileirão, ao mesmo tempo que vamos disputar uma Libertadores muito difícil. E vai ser uma temporada dificílima de novo, assim. A gente vai ter que ficar muito atento. Esse Brasileirão, agora que a gente começou a engrenar,
não pode dar mole. Acho que agora vão vir os dois grandes desafios do Leonardo Jardim, né? Vamos jogar contra o Corinthians fora e Bragantino fora, é isso, produção? Deixa eu conferir aqui. É isso. Corinthians fora no dia 22, que é domingo. 22. Depois Bragantino dia 1º fora. de abril. Dia 1º de abril, que é quarta-feira. Aniversário de minha amada, minha esposa, inclusive. Que beleza. E aí vão ser dois desafios. É dia da mentira, né? Não deve ter marcado o horário, né? Que a quarta-feira deve ser... É Semana Santa, né? Mas acho que eles não vão botar o jogo na quarta, é dia útil ainda. Vai ser 3 horas da tarde, pelo amor de Deus. Enfim. Provavelmente vai ser 7 horas esse jogo, né? Só pra fuder a gente que sempre muito jogo em Bragança é um horário merda. E é isso, né? O Corinthians não sabemos como vai chegar, né? Porque o jogo agora está passando no momento, mas tá tomando um apavoro da Chape. Apavoro que eu imaginava, porque essa Chape tá... Cara, te falar, essa Chape tá bem arrumadinha, mano. Eu vi o jogo contra o Grêmio. Os caras sabem o que fazer, pressão alta, bem organizada. E o Corinthians tá muito desarrumado. Se perder hoje, tem chance do Dorival cair, então a gente não sabe exatamente como é que vai chegar no domingo, mas de qualquer forma, nunca é o nosso salão de festas, Itaquera? É, um deles, sim. Ai, quase gol da Chape. Porém, nunca é fácil jogar lá, né? A gente, ano passado, se fudeu pra ganhar lá, conseguimos ganhar. E em Bragança, a gente sempre tem dificuldade também. Então vão ser 2 desafios. Depois a gente tem, no dia 5, a partida contra o Santos. Dia 7, partida contra o Cusco. E aí eu acho que vem a nossa boa data FIFA. E aí acho que tá falado, né, cara? Eu acho que o Flamengo achou a tranquilidade que a gente tanto precisava, né? Acho que dentro de um processo muito conturbado e até traumático em certos aspectos, para mim tá muito claro que não precisava ter demitido o Felipe Luiz para isso. A gente nunca vai saber como seria se ele tivesse ficado, ele nunca vai saber se ele teria encontrado essa tranquilidade, como é que seria a final do Carioca, mas de qualquer forma tá muito claro que não precisava, mas trocou e o Leonardo Jardim vai encontrando aos poucos, acho que ele tá indo no sapatinho e, eu acho que é bom também, cara, eu acho que esse processo todo tirou um pouco aquela sensação do ano passado todo de obrigação de ganhar. O Flamengo tá com uma certa ausência de favoritismo até o momento, óbvio que é relativa, porque a gente ainda é favorito a tudo, mas de qualquer forma de qualquer forma a gente conseguiu dar uma equilibrada nisso. A gente tem que ganhar sempre, lógico, mas acho que esse começo do trabalho do Jardim serviu para aliviar essa tensão que já tinha em muitos jogos. E aí eu tô com essa sensação boa de assim, não ter tanta obrigação. Acho que agora que a gente vai poder cobrar mais coisas. O jogo contra o Corinthians já é o 5º jogo, agora eu quero começar a ver mais. Acho que a gente tem que... foram uma primeira estabilização ali, o Flamengo tava cambaleando, foram 4 jogos para conseguir recobrar o equilíbrio, agora tem que começar a caminhar para daqui a pouco começar a correr. Porque... E eu acho que essa bola tá mais na quadra dos jogadores do que do Jardim. Tipo, o Jardim ele tem uma parcela de responsabilidade, mas os jogadores precisam apresentar um nível técnico melhor do que eles vinham apresentando nesse começo de temporada. Isso daí é um fato. É isso, né? É uma temporada grande, é maratona, então a gente tem que começar a correr, porque senão daqui a pouco a gente perde o ritmo. Entre mortos e feridos, sobreviveram todos, né? A gente tá com uma temporada, empatada em pontos perdidos na liderança do Campeonato Brasileiro, então, assim, temos de onde tirar. A gente já viu crises tomarem muito mais de nós do que essa. Com certeza. E aí, sub-20, né, cara? Estamos novamente na final da Libertadores Sub-20. Nós que somos atuais bicampeões consecutivos dessa competição. Tudo indicava uma final contra o Palmeiras, mas o Palmeiras se fudeu, teve 3 expulsos na partida e foi eliminado pelo Santiago Wanderers, que vai ser nosso adversário na final. Espero que a gente consiga vencer essa Libertadores para disputar e conquistar pelo 3º ano seguido o Mundial Sub-20 no Maraca, né, cara? Nos 2 últimos anos, a gente teve o Flamengo Olympiacos e o Flamengo Barcelona, e os 2 jogos foram 2 partidas que entraram, certamente no top 5 de jogos mais maneiros no Maracanã, assim, cara. Foi
muito bom. Tomara que a gente consiga ganhar o Santiago Wanderers. Eu acho que você viu melhor do que eu essa partida de hoje, né? O que você achou? A gente tem o destaque claro nessa campanha pro Rian Roberto e pro Josmar, né? Que são dois jogadores que despontam aí pra chamar nossa atenção, né? O Rian Roberto... Eu gostei muito do Alan. Cara, o Rian Roberto é desses caras com muito talento, que já desde cedo a gente olha muito. E o Josmar, cara, chegou agora do Avaí, em poucos jogos já assumiu a vaga. E, porra, vamos ficar de olho nele aí, cara. Eu vi pouco jogo, mas vi muito lance dele. E, cara, ele parece ter muito potencial, né, cara? Atacante rápido, forte, com noção de posicionamento, boa finalização, atento. É bom a gente ter essa captação de mercado aí, ajudando a gente a trazer potenciais jogadores pra gente, né? Eu me sinto numa dualidade muito foda, porque falou-se muito sobre a contratação de mais um centroavante pro Flamengo, né? De mais um homem ali de área, um homem que possa ser finalizador, mas com características diferentes do Pedro. A gente para pensar, pensou-se, né, no Caio Jorge, perdão, fez aquela oferta de 50 milhões, o Cruzeiro recusou, e aí renovou com o Caio Jorge vai permanecer por lá e tal. E o estilo de jogo do Josmar é igual, cara. É o mesmo estilo de jogador, assim. É o mesmo perfil, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu sou bastante a favor da solução caseira, né? De encontrar os moleques ali da base, começar a introduzi-los no profissional. Claro que tem que ter paciência, tem que levar tempo até a adaptação completa, porque os meninos são muito novos, estão ainda jogando na base, né? É um estilo de jogo muito diferente. Jogar contra meninos da mesma idade que eles, jogar contra adultos. Mas eu acho que a gente precisa olhar com carinho, que talvez trazer esse centroavante diferente das características do Pedro aí, pode, às vezes, bloquear o caminho desse menino, porque ele já está mostrando que ele é muito talentoso. Ele está realmente se destacando bastante nessa Libertadores Sub-20. E eu acho que vale olhar com carinho e pensar, será que, em vez de eu gastar, sei lá, 30 milhões de libras, de euros no meio do ano, na janela, para comprar um jogador que eu muitas vezes posso ter dentro de casa e eu posso reforçar uma outra posição de repente? Vamos ver, vale o teste. Eu acredito que depois dessa Libertadores Sub-20 ele possa receber algumas oportunidades aí, começar a treinar um pouco com os jogadores de profissional, iniciar aquele processo de adaptação, porque tem uma joia na mão o Flamengo. E não só uma, né? Tem o Rian Roberto, como você bem falou também, que foi muito bem na competição até aqui, inclusive teve os dois estão botando a competição no bolso, né, cara? Estão botando a competição no bolso. Teve, inclusive, um problema físico durante a competição, mas depois conseguiu se recuperar, né? Temeu-se até que ele estaria fora desse jogo, mas tudo certo, conseguiu se recuperar e levou aí a partida, foi muito bem mais uma vez. E também o Pablo Lúcio, cara. Caralho, que golaço. Que golaço, né, cara? Do Pablo Lúcio. Meu irmão. Perna ruim, tá ligado? Supostamente. Acertou uma traulitada no ângulo de primeira. Pô, que isso. É muita qualidade, cara. É muita qualidade técnica que o moleque tem. E é outro que também vale muito a pena ficar de olho. Eu gosto muito do que eu vi do Alan, cara. O Alan, camisa de número 7, também é bom jogador. Achei ele bem, como posso dizer, maduro para a idade, assim, em termos de futebol em campo, futebol demonstrado. Também tem o Daniel Salles, né, lateral direito. Tá indo bem, né, cara? Ele deu uma evoluída legal esse ano. Deu uma evoluída legal, já fez até umas partidas no profissional também, né, durante ali o início da temporada, com o Sub-20 esteve em campo, né, no Carioca. Eu acho que essa experiência fez bem para ele pra caramba, assim, tanto em termos de evoluir o jogo, quanto em termos de ter os holofotes que os jogadores do profissional têm para si, sabe? Lidar com a pressão, entender como funciona o Flamengo mais em cima, sabe? Quando o Flamengo está numa fase ruim, o que pode acarretar para você em termos de críticas, em termos de cobrança, em termos de tudo isso. Então, interessante, está evoluindo bem e é outro menino que vale muito a pena ficar de olho.
Vamos ver, tomara que a gente saia campeão. E, porra, se tiver Mundial de novo aqui vai ser muito bom. E vamos copar, mano. Agora virou necessidade, Tradição. tem que ser, mano. É tradição, tem que ganhar o Mundial todo ano aqui no Maraca. Porque é isso, né? É muito bom a gente ter uma base boa. Acho que a gente, apesar de a gente ter ganhado os últimos 2 anos, a gente vem de anos Sem títulos, né? Não sem títulos, mas assim, de derrapar na transição da base pro profissional, né, cara? Muitos erros nisso, muitos jogadores sofrendo nesse processo. E acho que agora o BAP assumiu, ele tá tentando modificar isso. Os indícios são interessantes. O Flamengo contratou um moleque do River Plate, trouxe um moleque do América do México, trouxe esse Josmar. Acho que inicialmente a lógica tá interessante. Vamos ver que frutos isso vai dar, porque, enfim, pra gente ganhar o Mundial no Maracanã é maneiro pra caralho, mas o título na base, ele é uma consequência, né? O principal é você formar jogador, você formar cidadão também, o que é muito importante. Você não pode tratar esses moleques só como número, só como uma possibilidade de venda pra Europa. A gente tem que ter noção de que a base é um processo de educação. A gente tá formando um cidadão, tá sendo parte da formação de cidadãos. Então isso também tem que estar dentro da parada. E aí, falando sobre cidadão... Peraí. O Garro perdeu um gol inacreditável agora. E aí, falando sobre cidadão, vamos falar sobre um péssimo cidadão aqui. Pedir licença para falar dos outros, porque nessa quinta-feira a gente teve uma notícia muito triste, apesar de recorrente no futebol, que foi um time fechando com o Cuca, né? E aí acho que é bom a gente se posicionar nesse nosso momento de início aqui. A gente não chegou nem a 10 programas, mas a gente não pode fugir da raia, porque, cara, é foda, mano. Toda vez que o Cuca é contratado, é uma derrota do futebol, né, cara? Derrota da sociedade, um cara que hoje em dia ele se livrou judicialmente, mas foi provado que foi encontrado o sêmen dele nas roupas de uma jovem de 13 anos, que tinha 13 anos em 1987, e passou muitos anos com essa história encoberta, sem ninguém falar. Foi só recentemente que passou-se a dar mais atenção a isso. E ainda assim, e talvez por isso, ele continua sendo contratado. Depois disso foi contratado... Acho que as primeiras vezes que eu fui ouvir falar disso foi quando ele foi contratado pelo Galo, ali em 21, que ele foi o último bom trabalho dele. Mas desde então ele vem recebendo chances e mais chances no futebol, apesar de trabalhos horríveis. E aí alguns com mais pressão, outros menos pressão. Eu sinto muito pelas mulheres que gostam de futebol, porque, cara, são dias como esses que mostram que é um ambiente que o tempo inteiro lembra a elas que elas não são bem-vindas. E apesar de tudo, a gente tenta fazer a nossa parte, mas o mundo do futebol não quer aceitar as mulheres. E aí só teria problema pro Cuca, ele só ia passar a ter problema se ele fosse pego beijando um homem. Aí que não pode. O homem gay não pode no mundo do futebol, mas se vocês supostamente, porque ele está livre da justiça, estuprou uma garota, uma menina, aí você tá liberado, você ganha várias oportunidades, mesmo sendo um profissional medíocre, né? E o caso se encerrou porque, né, por conta de todo o estresse, né, por tudo que ela viveu, a menina tirou a própria vida, né? Sim. Então o caso teve um fim trágico, que grande parte das pessoas sequer ligam, mas bem como você falou, se ele fosse homossexual, muito provavelmente ele seria execrado do futebol, mas a impressão que fica é que por ele ser um criminoso sexual, supostamente, parece que isso até depõe a favor dele dentro do ambiente de futebol, né? Eu fico com essa impressão. É muito triste. Eu vi inúmeras mulheres que estão envolvidas com o futebol falando que cada vez mais se sentem não pertencentes a esse lugar, e isso é muito triste, cara. Isso é muito compreensível, triste, né? É compreensível. Principalmente porque é compreensível. Não tem um pingo de exagero nisso, e é realmente muito decepcionante você ver que o Cuca está recebendo uma outra oportunidade sem um pingo de mérito. Ele não fez nenhum trabalho bom nos últimos, 5 anos, 6 anos. Não, e além disso, não é nem só que ele não fez trabalhos bons, ele faz trabalhos confusos.
trabalhos claudicantes, trabalhos que ele abandona no meio, sem mais nem menos. Então, assim, importantíssima essa parte. Ele abandona os trabalhos no meio com recorrência. Não é uma parada de 1, 2 vezes que ele faz. Ele faz isso direto. Então, porra, é foda, cara. Eu sinto muito pelas torcedoras do Santos que vão ter que enfrentar isso e por todas as mulheres que gostam de futebol. Porra, mano, eu sinto muito, pô, de verdade. Eu só gosto de futebol do jeito que eu gosto por causa da minha mãe, que lá atrás ia pra estádio e, pô, ficou apaixonada por Flamengo e me passou isso, assim. Então, porra, eu, do que eu puder fazer, eu vou tentar continuar falando. Espero que um dia a gente seja grande o suficiente para que o que a gente fale tenha algum impacto, né? Mas é foda, assim. É muito, muito triste isso, assim. Se uma mulher que foi viciada em futebol a vida inteira virar pra mim e falar, cara, eu desanimei, não quero mais assistir, eu fico sem argumento. Eu vou falar o quê? Cara, é melhor mesmo, às vezes, que você para de ter estresse, você se retira de um ambiente... você se retira de um ambiente que não te vê como igual. A mulher, ela não é vista como... Ela é vista como menos igual no futebol do que ela já é na sociedade, né? E o futebol é um reflexo distorcido disso. Ele faz ser ainda pior isso e continua fazendo esse tipo de coisa. Então, assim, a minha única expectativa é que a pressão seja grande, né? Apesar de não acreditar nisso, porque esse fim de semana, inclusive, o Gabigol, né, homenageou o Robinho. Cara, sério. E aí nada aconteceu, o clube não reprimiu nem nada. E aí também acabou que eu nem tinha pensado em falar nisso, mas é um assunto que toca a gente, né? Porque é um ídolo do Flamengo que, pô, pra mim, nessa atitude, perde grande parte do carinho que eu tinha por ele, assim, cara. Morreu cedo, né? Viveu o suficiente pra virar vilão e morreu. Muito ridículo. Ah, não, e aí vem aqueles argumentos, né? Porque, tipo, uma arma muito grande dessa gente é o cinismo, tá ligado? Eles sabem exatamente o que eles querem dizer, mas para não pegar tão mal como pegaria, né? Deles só serem escrotos. Claro que tem os caras que só são escrotos, assim, que eles fazem a questão de serem os escrotos das redes sociais e tal. Mas tem uma galera que é muito cínica e aí quer dar argumento fajuto para tentar justificar. Ah, não, é só você tem que saber separar o Robinho jogador do Robinho estuprador condenado que está na cadeia. E a mesma galera que fala, não, porque tem que ter castração química para estuprador, tem que estuprar eles lá dentro da cadeia, sabe? Tipo, é uma galera que tem esse tipo de argumento, tem esse pensamento de selvageria, mas não consegue... mas aí vê o cara no futebol, é um ex-jogador do seu time, então tá tudo bem. Jack tem que ir passo pano, né? Já dizia Racionais e aí, tá ligado? É complicado também, porque você vê os posts sobre o assunto, os comentários, bom, é um esgoto do esgoto, tá ligado? É duro de você tentar denunciar e aí as big techs lavam as mãos, porque eles querem mais aqui esse tipo de usuários proliferem nas suas redes sociais, porque, né, estão aliados com pensamentos completamente retrógrados que estão aí cada vez mais ganhando força no mundo. Mas realmente desanima, né? Imagino que elas devem ficar extremamente desanimadas, além de muito ofendidas e muito putas, né? Porque eu às vezes eu faço esse exercício, né, de parar para ler os comentários. Deveria parar de fazer essa porra, mas eu muitas vezes faço. Caralho, irmão, dá vontade de ir respondendo um por um, tipo, da maneira mais baixa possível, sabe? Porque é um negócio muito revoltante mesmo, e essas pessoas se sentirem cada vez mais confortáveis nas redes sociais, no ambiente digital, para ficar proliferando esse tipo de pensamento lixo. É um bagulho que revolta, que tira do prumo mesmo, ainda mais com a quantidade de casos de violência contra a mulher que a gente está vendo hoje em dia, porque eles sempre estiveram aí, mas hoje em dia eles estão sendo muito mais noticiados. E esses pensamentos de Red Bull. Hoje eu vi o caso do PM lá, que matou a esposa que também era PM, e aí falava que ela tinha que ser, que ele era o macho alfa da casa e ela tinha que ser a fêmea beta, que obedece ele. Olha o linguajar, um velho de 50 anos, fudido, tá ligado? Um pedaço de merda desse, de 50 anos. E aí, quando chega, é julgado pela justiça militar, é condenado, né? É condenado naquelas. E aí, quando chega para ser preso dentro do presídio militar, que também é outra pegada, é abraçado pelos ex-colegas ou colegas, né, porque eu não duvido nada que volte
a atuar como policial. E aí é abraçado e consolado. Sério, cara, é assim, ó, dá vontade de largar mesmo. Dá vontade de largar porque o negócio tá cada vez pior. Exatamente, cara. É muito complicado. Fica a nossa solidariedade aí às mulheres. Porque não é fácil não, mano. Realmente. As santistas, mas todas as mulheres que lidam com o futebol, que gostam de futebol, que trabalham, que vivem o futebol, profissionais, inclusive a Fê Palermo fez um pronunciamento sobre, né, a contratação do Cuca, e, né, enxurrada de xingamentos, as coisas mais absurdas que você pode imaginar nos comentários. Então, solidariedade também a quem não é do pé, solidariedade às torcedoras do Corinthians, torcedores mulheres do Corinthians que pediram que o Cuca ficasse no clube, mesmo depois de tudo que aconteceu, mesmo depois de receber o apoio do elenco, né, do elenco Sim. profissional do futebol masculino, né, apoio de setores das organizadas, recebeu apoio. Foi o time do Corinthians e a torcida feminina do Corinthians que liderou esse movimento, né, cara? Mas assim, enfim. O time feminino do Corinthians e a torcida feminina do Corinthians que lideraram, apoiada por alguns, né, alguns torcedores masculinos e tal, mas a iniciativa mesmo foi das mulheres. É isso. Da nossa parte, é tentar continuar sendo aliado, porque, cara, isso é um problema dos homens, né? A gente tem que resolver essa porra a gente mesmo, assim. E aí, cara, quando a gente começar a crescer, vai começar a vir babaca, a gente vai ter que cortar, porque não dá pra gente aceitar isso não, cara. Tem os espaços seguros que ainda existem, eles têm que continuar existindo. E pra não terminar nessa nota lamentável, vamos falar um pouquinho aqui da rodada toda. Você não tá vendo, meu amigo Matheus, mas eu já cortei aqui no nosso OBS, estamos com a tabela do Brasileirão na tela. Palmeiras em primeiro, São Paulo em segundo, ambos com 16 pontos. Opa! Bahia com 14, Flamengo com 13, fecha o G4. Passamos o Fluminense, que está em quinto, também com 13, o Curitiba com 13 também. Bom começo de campeonato do Curitiba. Em sétimo, o Grêmio. Atlético Paranaense em oitavo com 10 pontos. Corinthians em nono, o jogo ainda tá rolando aqui, mas tá acabando. Não sei se vai terminar empatado. Aí, 3 times com 8 pontos. Vasco, Atlético Mineiro e Bragantino. Em 13º, o Vitória com 7. Chapecoense aí também, mesmo caso do Corinthians, jogo terminando com 7. Mirassol com 6. Santos com 6. Na zona de rebaixamento, Inter, Botafogo, Cruzeiro e Remo. O Inter tá com 5, os restantes estão com 3 pontos. A rodada boa do Flamengo. Próxima rodada, no final de semana, temos Bragantino e Botafogo em Bragança, Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã, São Paulo e Palmeiras no Morumbi, sábado 9 horas, clássicozinho bom. Já no domingo, em São Januário, Vasco e Grêmio, Cruzeiro e Santos também 4 horas de domingo no Mineirão, Atlético Paranaense e Curitiba, olha aí, domingo 4 horas, Remo e Bahia no Mangueirão, Inter e Chape. Inter e Chape, 6h30, Vitória e Mirassol, 6h30, Flamengo e Corinthians, domingo, 8h30. A gente tinha prometido falar um pouco do Boto e da direção de futebol do Flamengo, mas ele vai se mantendo no cargo, né, passando despercebido. Desapareceu, aí, né? Exatamente, desapareceu. Sumiu por completo. Então a gente vai empurrando com a barriga. Minha proposta aqui, Matheus, é a seguinte, cara. Já que falamos aqui dessa partida contra o Remo, minha proposta é a gente voltar na segunda-feira pra gravar, segunda ou terça, começar a semana que vem. A gente faz Flamengo e Corinthians, fala um pouquinho do Boto, acho que a gente pode entrar um pouquinho nas minúcias do trabalho do Boto e fazer o pré-Flamengo e Bragantino, e aí depois a gente volta depois das 2 partidas para falar de Bragantino e Santos e fazer o pré da estreia na Libertadores. Acho que fica bom assim, não fica? Eu também. Por mim tá combinado. Então, pô, e um detalhe legal, hein? Quem tava lá no Maracanã hoje? Paul Deportes. Sabe aquele menininho que viralizou narrando a decisão da Libertadores lá em cima do morro? Ah, sei. Pô, maneiro pra caralho. Pô, muito maneiro, cara. Tá ligado? Tava lá no Maracanã hoje. Porra, que muito foda. Maneiro, muito maneiro. Que foda. Adorei isso, pra caralho. Cara. Nossa, muito bom, mano. Muito bom. E aí tá o sendo futebol... levado pra tudo que é lado. Pô, muito bom. Porra, moleque.
O futebol, disso também. ele tem disso, né, cara? Ele tem coisas muito ruins, mas tem coisas que são muito fodas também, né? Então, eu acho que é por isso que a gente fica, porque as coisas boas dá pra acreditar no futebol como um vetor de mudança de fato na sociedade, né, cara? Tem muita coisa boa que a gente pode extrair disso, acho que isso é uma delas. Se tudo der certo, a gente segue esse planejamento. Voltamos no começo da semana que vem, depois só voltamos pós Flamengo e Santos. E, por favor, nos siga nas redes sociais. Eu tô no Instagram como Jangeléas, G-A-N-G-E-L-E-A-S. O Matheus é o Matheus V.O. Vieira. E se a pessoa quiser ajudar a gente, o que ela faz, Matheus? Ela pode se inscrever no canal, no nosso YouTube, Sim. se inscrever no Spotify, Sim. deixar as suas 5 estrelinhas depois de ouvir um pouquinho o nosso podcast, para dar aquela moral. Ajuda demais, nosso demais, último, E seguir nosso último, exato, nosso último Fala podcast comigo. a gente nem divulgou e ele já bateu os primeiros episódios, assim. Estamos começando a criar nosso público. Agora ninguém segura. A gente se encontra Foguete então. não tem ref. A gente se encontra então semana que vem no Flamenguismos 10 de Zico pra manter nosso projetinho vivo. Valeu, grande abraço. Coisa linda. Abraço.